A paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para nós orarmos. Deixa uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo no livro de Oséias, capítulo 11. Vamos orar ao Pai enquanto você procura, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar. Venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de todo aquele que ouvir a tua palavra, Senhor. Guarda a nossa entrada e nossa saída, guarda nossos filhos, nosso cônjuge, guarda nossas finanças, nossa saúde, em nome de Jesus. Pai, derrama cura, libertação, Pai, entra, Senhor, com a providência, com a porta aberta, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: quando Israel era menino, eu o amei. Do Egito chamei o meu filho. Então Deus chamando ali, né, Israel do Egito, chama como filho. E, no entanto, quanto mais eu chamava, mais eles se afastavam de mim. Então, veja, quanto mais Deus chamando, mais o povo se afastando. E não é diferente hoje, né? Ofereciam sacrifício aos Baais e queimavam incensos aos ídolos. Então, há dúvida, fui eu que ensinei Efraim a andar segurando pela mão? Mas eles não perceberam que era eu quem cuidava deles. Então veja, eles deviam se reconhecer, né, que era Deus que tinha chamado eles da terra do Egito, que tinha libertado eles. Eles estavam indo fazer sacrifício a Baais, queimando incenso a ídolos, e eles ali não viam que era Deus segurando a mão deles. Era Deus segurando a mão deles, cuidando deles em cada detalhe da vida. E não é diferente no dia de hoje. Deus chama, Deus livra, Deus cuida, Deus tem dado livramento, tem dado direcionamento, mas o povo não percebe. Tem andado segundo os seus corações. Mas eles não perceberam que era eu quem cuidava deles. Que triste. Que triste quando a pessoa não reconhece que é Deus quem tem cuidado, quem tem trazido a providência, quem não dá glória a Deus pelas coisas boas que têm acontecido, pelos livramentos que Deus tem dado. Eu os atraí com laços de bondade, com cordas de amor. Fazia com eles como quem levanta até o rosto uma criança para dar-lhe de comer. Então veja, Deus está dizendo, eu trouxe eles com amor, com carinho, cuidei deles como uma mãe cuida de um filho, de um bebezinho, né? Eu me baixava até eles. Voltarão para a terra do Egito? Então Deus dizendo, eu cuidava deles, eu me baixava para cuidar deles. Né? Voltarão eles para a terra do Egito? A Síria será o seu rei, porque não quiseram converter-se. A espada devastará as cidades e exterminará seus filhos e demolirá suas fortalezas. Então Deus está dizendo, olha, como eles andam segundo os seus caminhos, tudo isso vai acontecer, eles vão voltar para o Egito. E quando nós não damos ouvido à voz do Senhor, nós vamos retroceder e vamos voltar para o Egito. Nós não estamos vendo Deus cuidando, Deus zelando, mas quando nós damos glória a Deus, que é Deus que está cuidando, Deus está zelando, Deus está direcionando, quando nós reconhecemos a grandeza de Deus, Ele pode entrar na minha, na tua vida, Ele pode cuidar. Mas quantas pessoas não estão ali cultuando um ídolo, não está sacrificando a ídolos, mas muitas das vezes está sacrificando a força do seu braço, dando glória ao diploma. Nossa, porque se eu acordei cedo, eu dormi tarde, eu fiz, eu conquistei, e não coloca Deus na frente, enquanto Deus diz para nós, primeiro servimos a Ele, e Ele vai trazer para nós. Né? Ele vai conceder todas as outras coisas a nós. Então, quando nós vivemos para Deus, Ele acrescenta na nossa vida. E esse povo não. Eles tinham sido libertos do Egito. Né? O cuidado de Deus estava sobre eles. Deus trouxe eles com mão forte ali, cuidando, com bondade, com cordas de amor. Mas eles estavam indo a outros deuses, eles estavam fazendo outras coisas que não agradavam a Deus. Então, Deus está dizendo aqui, voltarão para a terra do Egito. A Síria será o seu rei, porque não quiseram converter-se. A espada devastará suas cidades e exterminará seus filhos e demolirá suas fortalezas. É isso que acontece quando nós nos afastamos de Deus, quando nós não reconhecemos Deus cuidando de nós. O meu povo é difícil de se converter. Então Deus, ainda mesmo sendo um povo teimoso, Deus chama meu povo. E Ele sabe
que é um povo difícil de se converter. Por isso que ele deu Jesus e deixou a ajuda do Espírito Santo de Deus. Por isso, ele deu Jesus para passar pela cruz, para nos resgatar de um lamaçal de pecado. Ó, continuando. É um povo difícil de se converter. É chamado a olhar para o alto, mas ninguém levanta os olhos. Então, Deus está dizendo que a todo momento nós somos chamados a olhar para o alto, para Deus, aquele que tudo pode. Isto é, olhar para Deus, para o poder de Deus. Como poderia eu abandoná-lo, Efraim? Então, Deus está dizendo, como eu posso abandonar você? Né? Como haveria de entregar você a outros, Israel? Então, Deus dizendo, como que eu vou entregar um povo que eu amo, meu filho, minha filha amada, a outros, né? Será que eu poderia tratá-lo como a dama? Ou poderia tratá-lo como Seboim? O meu coração salta no meu peito, as minhas entranhas se comovem dentro de mim. Não me deixarei levar pelo ardor da minha ira. Não vou destruir Efraim. Então Deus está dizendo, olha, eu tenho me irado quando eu vejo vocês indo a outros deuses, indo na força do braço, fazendo da forma que vocês querem. Mas por um acaso eu vou tratar vocês como um inimigo, como alguém que não me ama, alguém, né, que não me reconhece jamais, né? Eu não vou permitir, Deus está dizendo, que o ardor da minha ira, porque Deus se ira contra nós pecamos, eu não vou deixar, não vou destruir Efraim. Deus não vai, porque como um pai e uma mãe, ele até ira com o filho, fica irado, mas ele não descarrega sobre o filho. Ele tem misericórdia do filho. Imagina Deus por nós. Eu sou um Deus e não um homem. Então Deus está dizendo, eu não volto atrás da minha palavra, né? O homem, ele pode até voltar, pode abandonar, pode desistir, mas eu sou Deus, ele está dizendo, e não sou o homem, né? Eu sou o santo do meio de vocês e não um inimigo devastador. Então Deus está dizendo que ele não veio para nos destruir, ele veio para nos resgatar. Ele é santo no nosso meio e ele nos santifica, ele nos ajuda, ele nos chama para que nós venhamos nos converter verdadeiramente. Eles seguirão a Deus e Deus rugirá como um leão. Então veja, quando nós seguimos com Deus, ele pode se levantar. Aleluia! E Deus vai rugirá como um leão, que ele é um leão. E quando ele rugir, seus olhos virão do ocidente. Seus filhos virão do ocidente, perdão. E quando ele rugir, seus filhos virão do ocidente. Lá do Egito, eles virão voando como pássaros, como pombos. Eles virão do país da Assíria. Então eu os fareis morar nas suas próprias casas. Deus não desiste dos seus escolhidos. Deus não desiste daqueles que o ama de todo o coração. Por mais que no caminho, né, por um tempo Israel esteve assim rebelde, indo na força dos seus braços, fazendo culto a outros deuses, Deus disse que não ia descarregar a mão sobre eles, né? Que ele não ia deixar o ardor da ira dele, o momento da ira dele ser descarregado sobre o povo. Deus não desiste porque ele conhece a fraqueza humana. E ele viu que era necessário enviar um ajudador, que é o Espírito Santo de Deus, o nosso amigo Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Então nós vamos vendo que Deus, ele compara aqui, né, o amor dele como o amor do pai para o filho, uma relação do pai com o filho, apesar de que o amor de Deus, ele é superior ao amor de um pai e de uma mãe. E você que é pai e mãe, você pode falar como pode, né? Alguém na terra não ama mais que um pai e uma mãe, mas Deus, ele é superior ao nosso amor de pai e de mãe. Ele é superior porque ele é perfeito, ele é santo, ele não desiste. Então eu não sei como você se encontra, se você saiu dar uma voltinha no mundo, se você tem buscado em outras coisas, mas Deus, ele está dizendo que ele não abre mão de nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, por mais que o povo não compreende, né, o amor de Deus, o chamado de Deus, chamando eles para olhar para o alto, ele não desiste de nós. Ele não desiste de nós até a vinda do nosso Senhor Jesus. Ele não desiste de nós. Ele nos quer. Ele está sempre de braços abertos
nos esperando como um pai espera por um filho. Aleluia! Então Deus, ele vai reunir todos os povos dispersos, todos aqueles que é dele, né? E ele ruge como um leão, isso ele é o leão que vai rugir e todos os maus, todos os levantes vai cair por terra no nome de Jesus. Então não é na força do nosso braço, mas é nós orando, nós buscando, nós clamando a Deus para que ele venha revelar para nós o que está errado, colocar luz nas nossas trevas, para que ele venha nos direcionar para aquilo que ele tem para a nossa vida. Que nós não venhamos ser como esse povo que Deus ele chamou, né? Atraiu com laços de amor, de bondade, e eles foram a outros deuses. Não, que nós venhamos permanecer em Cristo Jesus. Amém? Se você deu uma escorregada, correu fazer outras coisas que não agradou ao Senhor, vai aos pés do Senhor Jesus, peça perdão, faça um conserto. Ele te ama, ele não abre mão de você. Em nome de Jesus, ele não abre mão de você. Amém? Essa é a palavra de Deus. Hoje nós estamos vendo aqui o amor de Deus, Deus Pai. Deus é o nosso papai. Amém? Louvado é o nome do Senhor Jesus, que ele possa ter, né, aí encontrado no teu coração um espaço para frutificar essa palavra no dia de hoje. Deus, ele nos chama com laços de amor. Então não rejeita esse amor do Pai. Olhe para o alto. Olhe para o alto. Aleluia. Por mais que aqui Deus está dizendo de um povo rebelde, ele não abre mão. E nós somos esse povo que muitas das vezes somos desobedientes, né? Somos rebeldes, porque enquanto nós vivemos, nós pecamos, nós erramos, nós falhamos, né? E às vezes não é um erro assim que você considere grave, mas só o fato de você já não ter a intimidade com Deus como você tinha antes, só o fato de você não orar como você orava antes, isso é um agravante tremendo, porque nós precisamos preencher todos os espaços dentro de nós. E se nós não preenchermos das coisas certas, que é de Deus, que é vinda do alto, que é a presença do Espírito Santo de Deus, esse espaço vai ser preenchido por alguma coisa. E o que você tem preenchido o seu tempo, a sua vida, a tua mente? Com o que você tem preenchido? Você está como no primeiro amor, orando, cantando, enquanto limpa a casa, enquanto lava uma roupa, enquanto lava uma louça, orando ao Senhor? Você tem intercedido pelos pequenos, pelos falhos, aqueles que precisam ser alcançados? Então, é nessas coisas que muitas das vezes nós não estamos atentos, de que não é somente uma idolatria, não é somente um pecado da carne, que é pecado, mas você também deixar o seu primeiro amor, isso também é um pecado. Amém? Então essa é a palavra de Deus para mim, para a tua vida no dia de hoje. Que Deus possa fazer essa semente frutificar, que você permita o Espírito Santo de Deus trabalhar essa semente, essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.